Estamos de volta com o Correio Debate Especial nesta véspera de Natal. O quadro Correio Convida, que vai ao ar sempre na primeira terça-feira de cada mês, traz aqui para o estúdio o empresário Roberto Cavalcante. A gente relembra agora como foi a entrevista com Fernando Augusto Meirelles. Ele é diretor da Agroplant e percorre o Brasil inteiro participando como jurado em exposições de bovinos. É um especialista em agronegócio e defendeu que o Estado deveria fazer um esforço para não atrapalhar a iniciativa privada. Se me perguntarem qual seria a grande ajuda que os governos poderiam fazer para o agronegócio, primeiro, não atrapalhar. Segundo, criar políticas agrícolas e não políticas agrárias. E a última que eu sugeriria era voltar à demanda da informação, levar a tecnologia ao homem do campo, do pequeno, do médio ao grande, com o retorno das nossas rematérias que nós tínhamos, levar essa tecnologia, não precisa ser uma tecnologia de primeiro mundo, mas a base, fazer o que precisa ser feito. Vamos fazer um feijão com arroz bem feito. Qual é a grande diferença que nós temos do pecuarista amador, do homem do agronegócio amador para o profissional? Quantificar. Um qualifica, outro quantifica. Um fala: eu tenho tantos hectares, tantas cabeças, consigo tantos por cento de prenhez, tantos quilos por hectare, consigo produzir minha arroba por X reais e vendo por Y. Tenho um lucro de tanto. O outro qualifica. Chove muito, chove pouco, tá bonito, tá feio, tá magro, tá gordo. Tá aí, Fernando é um representante do agronegócio, um setor pulsante na nossa economia, mas que não espera ser asfixiado pela máquina burocrática estatal, não é, doutor? Na verdade, um dos grandes pontos positivos desse programa é trazer para a comunidade, trazer para os nossos telespectadores que nos assistem, pessoas, conselhos, acompanhamentos, que muitas vezes as pessoas não têm esse acesso, essa informação. Então nós, mês a mês, resgatamos esses talentos, exibimos a mensagem desses talentos, que são sempre propostas propositivas, são sempre propostas interessantíssimas, que cada um de nós, ao seu modo, no seu espaço, temos que absorver. Então eu acredito que esta salada heterogênea de convidados permite que nós possamos ofertar aos senhores telespectadores essas lições de vida, lições de sucesso. E o caso de Fernando é um deles. Verdade. E o grande público, às vezes, não conhece, pelo menos a maioria desses personagens que desfilaram por aqui nos estúdios, né? Exatamente. Acredito que são do conhecimento geral, desconhecimento geral. E a nossa missão, que é uma missão de formar opinião, e ao formar opinião, gerar um clima de otimismo ao país, nós temos trazido casos exemplares para poder fazer a verdadeira história dos bastidores da nossa economia. Pois é, no caso do Fernando, ele é um especialista, né, em bovinos, né, jurado, percorre o Brasil inteiro. É onipresente. Ele é onipresente. Eu até perguntei a ele como é que ele consegue. Ele deu uma escondidazinha e tal, mas eu não sei se ele faz isso de avião, de caminhonete e tal, mas está nos lugares mais exóticos e distantes do país, fazendo a sua tarefa profissional. Bom, e durante todo o ano, aqui no quadro Correio Convida, a gente ouviu e viu exemplos de famílias de empreendedores. Negócios que passam de geração em geração e vão se transformando. Esse é o caso da Marajó Transporte, que se reinventou nas mãos de Arlan Rodrigues. Ele falou da sua experiência de assumir o controle das empresas, sucedendo seu pai, José Nelo Zerinho Rodrigues, que faleceu este ano. A gente que é empresário, a gente sabe que a gente passa por períodos de oscilações, né? O mercado, principalmente de transporte, é extremamente competitivo. Nós somos 78 mil transportadores, empresas de logística no Brasil, e a gente precisa estar permanentemente se reinventando, sem contar os fatores externos. A exemplo, eu posso dizer que já passei por 8 planos econômicos, mais de 6 moedas, troca de moedas, enfim, os fatores externos que acabam influenciando diretamente em qualquer atividade.
Pois é, o Arlan Rodrigues, filho do saudoso Zerinho, é um exemplo bem típico do DNA que segue de uma família empresarial. No bloco anterior a gente tinha trazido o Matheus Hoffmann, que também está no DNA dos Hoffmanns, as construtoras. Agora Arlan Rodrigues, que transformou a Marajó. Esse é um exemplo clássico do bom exemplo, que é o sucessor aprimorar o trabalho que foi precedido pelo pai, pelo avô, por alguém. Então, nesse caso presente, nós vemos que uma mudança no conceito de gestão, uma mudança de foco comercial, empresarial, fez com que uma empresa que era tradicional, mas que enfrentava dificuldades de liquidez, se transformasse numa empresa extremamente sólida, extremamente segura, extremamente competente. Fruto exatamente de uma nova geração que estava assumindo naquele momento o trabalho feito por um pai genial. O Zerinho era genial, mas o filho mostrou que muitas vezes a genialidade não basta. Tem que ter um foco, um pragmatismo em fazer com que a empresa trilhasse um novo caminho, e esse novo caminho foi de sucesso. É um caso exemplar de sucesso de segunda geração. Tanto é assim que a Marajó Transportes teve uma curva descendente, com a chegada de Arlan, voltou para a curva ascendente e está subindo no pico. Exatamente. Cargo, um caso extremamente, para mim, principalmente, que faço parte de uma empresa familiar, na qual a grande preocupação que se tem é com que as gerações que lhe sucedem tenham uma possibilidade de fazê-lo da melhor forma. Isso assistimos lá na frente na entrevista de Leneide do Mangai. Outro caso típico de que as pessoas conseguem formar a segunda geração. Bom, e a gente teve, claro, outra surpresa aqui no estúdio do Correio Debate, no quadro Correio Convida. Natural de Patos, Alexandro Araújo apostou na tecnologia da informação para empreender. Construiu uma empresa genuinamente paraibana com foco em segurança de dados. A experiência foi tão boa que ela foi comprada por empresários norte-americanos. Alexandre e sua equipe continuaram comandando os negócios na América Latina. E aqui no estúdio, no Correio Convida, o empresário destacou o novo momento da tecnologia que a pandemia nos impôs. A pandemia ela veio para provar que o mundo cada vez mais vai ser digital, vai ser online, remoto. Então, para o senhor ter ideia, a gente tem clientes que utilizam a nossa conectividade para medir vazão, seja ela leitura de água, de luz, de gás. Então, tudo isso que pode ser medido à distância, utiliza parte do nosso serviço. E aí vem uma preocupação em segurança extrema, é sempre procurando antever aquilo que o meliante, digamos assim, está pensando em fazer e se cercar da máxima segurança possível. Para você ter uma ideia, doutor Roberto e Hermes, dia 11 de maio próximo passado, nós assinamos com a B3, a Bolsa de Valores brasileira. Então, dessa data em diante, a nossa conectividade está interligando a Bolsa de Valores brasileira com as outras bolsas do mundo afora. Nova York, Paris, Frankfurt, Tóquio. Pois é, a gente já sabia que a Paraíba é uma excelência em centro de tecnologia e tem talentos como Alexandro, que saiu lá de Patos e trouxe sua empresa para o mundo. O mundo moderno gerou essas oportunidades que não existiam no mundo anterior. Você pegar pessoas e essa marca, essa característica, ela é mundial. Você vê os grandes talentos, Steve Jobs e outros, eles conseguem, às vezes, de uma garagem da casa, transformar numa empresa bilionária em dólar. Este caso aqui, nosso, paraibano, é um exemplo disso, na qual novas tecnologias, novos focos de negócios saem do convencional. Antigamente, se não fosse filho de um usineiro de açúcar, não teria condição de avançar economicamente. Hoje, nós temos talentos que surpreendem o mundo com um novo nicho tecnológico que jamais era percebido nas gerações anteriores. E veja onde a empresa dele chegou, responsável pela segurança de dados da Bolsa de Valores. Não é fácil, não é? A responsabilidade muito grande.
A gente faz outra pausa no Correio Debate Especial dessa véspera de Natal. No próximo bloco, o produtor rural que tem mais de 1 milhão de raquetes de palma em sua propriedade e que faz negócio vendendo essa planta típica do Cariri. A história da empresa do Brejo, que se tornou a maior exportadora de carne de frango do Nordeste. E a exportação de frutas da Paraíba, que vende para boa parte do mundo. A gente conta essas histórias incríveis no próximo bloco.